Fala pessoal, professor Oswaldo aqui de volta, né, para a gente poder concluir então a nossa videoaula sobre o diagrama de pacotes e diagrama de objetos, né, da nossa disciplina de análise de projetos e sistemas. Né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Falamos na primeira parte dessa videoaula, nós falamos então do diagrama de pacotes, né, foi feita toda a apresentação, a explicação do que os pacotes representam, para que eles servem, né? E eu não vou entrar em detalhes porque a gente já falou sobre isso, mas vocês podem dar uma olhada na primeira parte da videoaula, o card vai estar aqui no vídeo e também na descrição, tá bom? Então, agora, especificamente, a gente vai falar sobre diagrama de objetos. Diagrama de objeto que é um diagrama estrutural. E, de repente, alguém pode ter explodido cabeça, porque, professor, como que objeto é um diagrama estrutural e não comportamental? Né? Isso daí pode ser uma questão polêmica até o momento que você realmente entende a essência do diagrama de objeto. Tá? Então, a gente vai falar agora sobre o diagrama de objeto, que é sim um diagrama estrutural da OML, e eu vou explicar por que o diagrama de objeto é estrutural. Né? Mesmo os objetos sendo algo que são criados para serem dinâmicos, para conversarem com outros objetos. Né? Então, dito isso, vamos lá falar mais sobre o diagrama de objetos. Vamos lá, pessoal. Então, assim, além do diagrama de classe, a OML define um outro tipo de diagrama estrutural, certo? Que, no caso, o diagrama de objetos, que é esse que a gente está falando. O diagrama de objetos, né, pela própria natureza do objeto, um objeto é instância de classe, o diagrama de objeto ele também pode ser visto como instância do diagrama de classe, certo? Representando as instâncias daquelas classes. Tá? Faz todo sentido se a gente olhar, né, pelo conceito, pelo paradigma da orientação ao objeto. E aí, a questão estrutural vem desse terceiro ponto. Representa uma fotografia do sistema em um dado momento do tempo. Né? Então, assim, quando você representa o objeto no diagrama de objetos, você vai ver que os atributos dos objetos vão receber valores. E aquele valor é relativo àquele momento que a gente está representando. Então, aquele momento, aquela foto daquele momento, que representa o estado do objeto naquele momento, é algo parado, é algo estático. Não está se movimentando. Ali a gente está representando um momento na vida do objeto. Então, por ser esse momento parado, essa fotografia daquele momento do objeto, é que ele é, então, um diagrama estrutural. Ele não está se mexendo. O objeto, naquele momento, ele não está trocando informação com nenhum outro objeto. Naquele momento, a gente está evidenciando as características do objeto, o estado do objeto. Isso daqui é um detalhe importante, certo? Esse momento na vida do objeto, a gente está representando o estado do objeto naquele momento. Tá certo? O estado do objeto, ele é resultado dos valores dos atributos do objeto naquele momento. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem a classe pessoa tem os atributos nome e idade. Assim, por exemplo. E aí você vai fazer o diagrama de objetos daquele objeto pessoa. Aí a pessoa, você instanciou o objeto pessoa e o nome da pessoa é João. E o João, a idade dele, 37. Naquele momento, o João tem 37 anos. Se você for representar aquele objeto daqui a um ano, João, idade 38 anos. Mas naquele momento, né, especificamente parado no tempo, aquele é o estado do objeto. Certo? Então, os valores dos atributos representam o momento da vida do objeto naquele dado momento, naquele dado instante. Por isso que é um diagrama comportamental. E toda vez que você precisar representar esse diagrama, você vai estar representando esse momento estático na vida do objeto. Então, por isso que ele é um diagrama estrutural. E acredito que agora vocês estão entendendo. Ah, professor, agora a gente está entendendo por quê. Né? E aí a gente vai ver depois que realmente a gente vai estar trabalhando em diagramas comportamentais com objetos, mas nesse momento os objetos eles estão sendo utilizados para representar a troca de informação entre objetos conversando, e não para representar um momento na vida do objeto. Tá? Então, nessa fotografia, né, aquele momento parado, é como se realmente você desse um clique e pegasse o estado do objeto naquele momento, exibe as ligações formadas entre os objetos conforme esses interagem e os valores dos seus atributos. Então, né, se você lembrar do diagrama de classe, a gente faz toda a estruturação do diagrama de classe, bota as propriedades, né, os atributos e as operações nas classes, e tem o relacionamento de classe com classe, não é isso? Quando a gente faz a instância dessas classes, esses objetos, né, os atributos dos objetos recebem os valores, né, e os objetos, uma vez que as classes estão relacionadas com outras classes, esses objetos eles vão ter vínculos, né, que são relacionamentos com outros objetos de outras classes. Tá bom? A gente vai falar sobre cada um desses elementos daqui a pouco, então
Bora só acompanhando aí que vocês vão entendendo aos poucos mais sobre o mundo do diagrama de objetos. Também é chamado de diagrama de instâncias, né? Faz todo sentido, uma vez que os objetos são instâncias das classes. Tem como objetivo fornecer uma visão dos valores armazenados pelos objetos da classe. Então, assim, o principal objetivo é demonstrar o estado daquele objeto, ou seja, os valores dos atributos em dado momento na vida do objeto. A gente vai perceber que na notação a gente só representa os valores, os atributos e os seus valores, né? A gente não representa as operações. Se você precisar saber a operação de algum objeto, é só você olhar no corpo da classe daquele objeto. Aí você vai entender. Mas, né, na representação do diagrama de objetos, você não representa as operações, apenas os atributos e os seus valores. O diagrama de objetos não mostra definição de atributos, nem dos métodos, né, como, por exemplo, tipo, visibilidade, etc. Ele mostra o nome do atributo, ele não mostra o tipo do atributo, porque a preocupação dele é mostrar o atributo e o valor daquele atributo, né, porque isso alimenta a questão do estado do objeto, né, a situação do objeto naquele momento. Então, detalhes importantes aí, né, preparando vocês para o que a gente vai estar mostrando daqui a pouco. E aí a gente começa a trabalhar essa representação do objeto, né, a notação, né, a representação simbólica do objeto. A gente vai ver que tem algumas regrinhas, né, como por exemplo, a identificação do objeto por padrão deve ser sublinhada. Então, quando você vai colocar o nome do objeto, tem toda uma regrinha de como é que ele deve ser. Né? A gente deve seguir o padrão nome do objeto, 2 pontos e o nome da classe, porque a gente tem que identificar de qual classe é aquele objeto, e tudo isso deve ser sublinhado. Né? Daqui a pouco, como nesse formato que eu estou mostrando aqui. Nome do objeto, 2 pontos, nome da classe, tudo sublinhado. Então, por exemplo, pessoa 1, o objeto pessoa 1, 2 pontos, classe pessoa, tudo sublinhado. Ali eu entendo que é um objeto pessoa 1, da classe pessoa, e que é um objeto porque está sublinhado, está dentro dessa notação. Então, por padrão, inclusive nas próprias ferramentas, quando você vai utilizar, ele já te entrega por padrão esse formato. Por convenção, o nome da classe, né, começa por letra maiúscula. Você já sabe nomear a classe desde quando a gente estava falando do diagrama de classe. Então, nome da classe sempre com letra maiúscula e sempre depois dos 2 pontos, tá certo? O nome do objeto ele pode ser omitido quando for conveniente. Quando eu falo nome do objeto, pessoal, essa primeira parte aqui, né, o nome de objeto. Eu posso omitir, mas se eu omitir, eu nunca posso deixar de colocar o nome da classe. Sempre vai ter, se eu não tiver o nome do objeto, eu vou ter pelo menos 2 pontos, o nome da classe e sublinhado. Vou mostrar para vocês entenderem melhor. Então, aqui o exemplo, né, com o objeto com o nome, e aqui um objeto sem nome. Né? Então, aqui, nesse caso, a gente não tem o nome do objeto explicitamente, né? Eu tenho 2 pontos e o nome da classe. Então, eu sei que ali é um objeto daquela classe. Ele só não está nomeado. Né? Não é uma regra, você pode fazer isso, é o que a gente chama de objeto anônimo. Tá? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui um objeto da classe pedido. E aí você consegue entender que é um objeto da classe pedido, por quê? Porque tem os 2 pontos evidenciando que é da classe pedido e está sublinhado. Então, essa é a representação, né, do objeto quando a gente estiver trabalhando no diagrama de objetos. Tá certo? Então, tem essas duas abordagens. Tem a abordagem que a gente chama de objeto nomeado, quando ele tem o nome dele, 2 pontos, o nome da classe e tudo sublinhado, e tem, né, a abordagem que a gente chama de objeto anônimo, quando não tem explicitamente o nome do objeto, mas a gente sabe que o objeto é daquela classe porque está dentro da notação correta. 2 pontos, o nome da classe e tudo sublinhado. Né? Então, não esqueça desse detalhe. É possível, sim, né, de forma que você sempre represente o objeto da forma correta, representando a qual classe aquele objeto pertence. E aí a gente parte, então, para a forma gráfica. Né? De forma gráfica, ele é bem semelhante a uma classe. Também é representado por um retângulo, só que usando a notação que a gente falou anteriormente. Ao invés do nome da classe, né, simplesmente uma classe com o nome daquele formato do diagrama de classe, a gente coloca, né, um retângulo, o nome do objeto, 2 pontos, o nome da classe, tudo sublinhado, ou, se for um objeto anônimo, apenas os 2 pontos, o nome da classe, tudo sublinhado, e no interior dessa caixa, você tem os atributos e os valores, como eu estou mostrando aqui. Né, esse objeto da classe cliente, né, tem o atributo nome, o atributo e-mail, e aqui os valores. Né? Então, o objetivo do diagrama de objeto é esse, representar os valores dos atributos naquele momento na vida do objeto. Da mesma forma, né, esse objeto aqui que é anônimo, tem aqui os atributos nome, atributo e-mail e os seus respectivos valores. Né? Então, a representação do objeto é bastante semelhante a uma classe, mas os objetos não apresentam métodos, somente atributos e os seus valores em um determinado momento.
Por que a gente diz em um determinado momento? Porque esse determinado momento representa o estado do objeto. E a gente vai ver, principalmente quando estiver falando de outros diagramas, como por exemplo o diagrama de máquina de estados, que um objeto pode ter o estado modificado a partir do momento que suas propriedades, os valores de seus atributos são modificados com o passar do tempo. Então, por exemplo, um objeto que está participando de uma determinada funcionalidade tem o atributo dele alterado, então ele está tendo o estado dele alterado naquele momento. Então, às vezes, é interessante a gente entender aquele dado momento, aquele dado estado, e por isso a gente pode precisar fazer um diagrama de objetos, por exemplo. Tá certo? Então, a gente já entendeu aí como é que é a anotação de um diagrama de objeto, como é que a gente representa o objeto em si. Fique bem claro, porque a gente vai utilizar essa mesma notação em outros diagramas, tá certo? Então, não esqueça essa notação padrão aí. Principalmente, 2 pontos, o nome da classe a qual pertence aquele objeto, tá certo? Continuando. Vínculos entre objetos. Então, no diagrama de classe, pessoal, quando a gente instancia a classe, a gente tem o objeto. E quando a gente faz a instância do diagrama de classe para o diagrama de objetos, os relacionamentos das classes se tornam vínculos entre os objetos. Por isso a importância de você saber quais classes se relacionam com quais classes. Porque aquilo ali está traçando os vínculos entre os diferentes objetos quando aqueles objetos forem instanciados. Então, os vínculos de objetos são instâncias das associações entre as classes, assim como os objetos são instâncias das próprias classes. Foi falado anteriormente, só explicando mais daqui um pouquinho para vocês. Um vínculo tem exatamente o mesmo símbolo utilizado pela associação do diagrama de classe, e a gente só representa esse relacionamento, a gente só representa o vínculo entre objetos, tá? O diagrama de objetos só tem essa representação. Você não vai ter, por exemplo, relacionamento de herança, como a gente tem no diagrama de classe. Você não vai ter, por exemplo, relacionamento de implementação, como você tem no diagrama de classe, até porque implementação envolve interface não gera objeto, essas coisinhas, esses detalhes todos aí. Por regra, diagrama de objetos, você só vai ter objeto vinculado com objeto. E esse vínculo é apenas aquele segmento de reta, aquele traço que liga um objeto a outro. E dependendo da multiplicidade do diagrama de classe, vai ter vários objetos ligados, vinculados a vários objetos. Então, a multiplicidade também vai ter influência aí, tá bom? O vínculo tem exatamente o mesmo símbolo utilizado nas associações, mas não apresenta multiplicidade. Então, você também não vai ter multiplicidade. Não caia nesse erro. Quando você está no diagrama de objetos, você não representa multiplicidades nos vínculos. As multiplicidades, elas representam quantidade de objetos que vão estar vinculados. Então, você pode estar representando essa quantidade de objetos, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. Ou, se você não estiver representando essa quantidade, você não precisa colocar multiplicidade. Isso daí é do diagrama de classe, tá? Então, esqueça, quando você tiver a segmento de reta traçado, não precisa colocar multiplicidade, não. Um vínculo em um diagrama de objeto liga apenas um único objeto em cada extremidade, certo? Então, um vínculo de um objeto com outro, só tem um objeto em cada ponta. Esse mesmo objeto pode estar vinculado com outros objetos? Pode, mas para cada objeto vai ter um vínculo independente, tá certo? Vamos então aqui para um exemplo. A gente tem aqui um diagrama de classe, certo? Inclusive, uma representação de uma composição. A gente tem aqui as multiplicidades, item do pedido é composto por, o pedido é composto por itens do pedido, então tem a multiplicidade aqui. Item de pedido pertence a um único, está em um único pedido, e pedido ele pode ter um ou muitos itens do pedido. Por sua vez, itens do pedido está relacionado a produto, e produto a itens do pedido. Isso daqui é o diagrama de classe. Prestem atenção nas multiplicidades, tá certo? Então, item do pedido está associado especificamente a um único pedido, e produto ele pode estar associado a nenhum ou vários pedidos, itens do pedido. Por sua vez, item do pedido está associado a unicamente um pedido, e o pedido ele pode ter um ou muitos itens do pedido. Isso aqui a gente vai transformar agora no diagrama de objetos, certo? O diagrama de classe vai ser instanciado com o diagrama de objetos, respeitando os vínculos entre os objetos e as multiplicidades, tá? Então, muita observação, se precisa, até pause aí para você dar uma olhada, entender, e vamos passar para o exemplo. Agora, convertendo para o diagrama de classe, de objetos. Pronto, aqui é o diagrama de objetos que representa aquele diagrama de classe, tá? Então, só fazendo um paralelo, pedido, Pedido, objeto pedido 1 da classe pedido, tem como atributos data e hora, e aqui os seus valores. Conforme dito pela multiplicidade no diagrama de classe,
O pedido pode ter no mínimo um ou vários itens de pedido. Nesse caso, a gente representou 3 itens de pedido. Poderia ter 2, ou poderia ter apenas um, ou poderia ter mais de 3. Né? O muitos deixa abrangente, não dá para colocar infinito também. Então a gente está considerando que esses muitos são 3. Né? Tinha que ter pelo menos um e no máximo muitos. A gente tem 3 itens de pedido, sendo que esses itens do pedido estão associados unicamente a esse pedido. Né? Então está aqui o relacionamento. Cada lado do vínculo tem apenas um objeto, tá certo? Pronto. E agora a ligação de item de pedido com produto. Certo? Item de pedido está associado a um único produto. Então, se você observar, cada item do pedido está associado a um único produto, ó, cada produto independente. Produto 20, produto 12, produto 7, cada item do pedido está associado a um único produto. E o produto ele pode estar em nenhum item do pedido ou em um item do pedido. Ou em muitos itens do pedido. Tá certo? Então, essa é a representação do diagrama de objetos, né, a partir daquele diagrama de classe. Tá certo? Então, assim, que eu sempre peço para você prestar atenção em relação a isso. Os vínculos, né, que vão ser criados entre os objetos e as multiplicidades, porque as multiplicidades elas vão te dizer a quantidade de objetos que podem estar vinculados. Né? Esse é um detalhe importante. Por isso que a multiplicidade tem a sua determinada importância dentro do diagrama de classe e também para o diagrama de objetos. Elas estão representando a quantidade de vínculos entre objetos que vão ser criados. Né? Isso aqui é um exemplo mais simples, né? São 2 classes ligadas, né? São aquele relacionamento binário. Agora, pessoal, um momento onde realmente é interessante utilizar o diagrama de objetos, que é para entender relacionamentos desse tipo, relacionamentos unários ou reflexivos. Nesse caso, a gente tem uma classe empregado, né, que está associada a ela mesma, ou seja, vários objetos empregados vão estar associados com objetos empregados. O nome dessa associação é supervisão, ou seja, vai ter empregado que é supervisor e vai ter empregado que é supervisionado. Tá? Então, esse relacionamento algumas vezes pode ser complexo de entender, então um diagrama de objetos pode te ajudar a entender esse relacionamento, porque você vai realmente estar vendo os objetos, que são da mesma classe, vinculados, né, seguindo essa regra, respeitando também toda a questão das multiplicidades, certo? Então, empregado supervisiona muitos empregados, e muitos empregados são supervisionados por um empregado também, né, que é mais alto na hierarquia. Vamos ver, então, como é que a gente traduz esse diagrama de classe para um diagrama de objetos. Se vocês observarem, né, essa classe aqui não está com atributos, então, quando a gente mostrar o diagrama de objetos, não vai ter os atributos e os seus valores, porque não tem essa informação. Certo? Mas a lógica por trás do diagrama de objetos é tanto entender os relacionamentos que são formados no diagrama de classe, como saber o estado do objeto naquele dado momento. Para esse exemplo aqui, é porque a gente não tem os atributos, por isso que não vão estar sendo mostrados. Ok? Então, vamos lá. Diagrama de objetos representando aquele relacionamento unário, né, ou reflexivo. Então, a gente tem a Aline, que é uma empregada, ela não deixa de ser empregada, mas ela supervisiona outros empregados. Por sua vez, alguns outros empregados também podem supervisionar outros, como é o caso do Antônio, que supervisiona a Rafaela e o Lucas. E isso a gente consegue inferir, a gente consegue entender pela multiplicidade que está aqui no relacionamento. Né? Então, eu tenho um empregado que é supervisor, né, que pode estar supervisionando outros empregados, e esses outros empregados são supervisionados por um supervisor. Então, se você observar aqui, esses 4 são supervisionados por um supervisor, no caso a Aline, e esses 2 aqui são supervisionados por um supervisor, no caso o Antônio. Por sua vez, cada supervisor pode supervisionar vários funcionários. Pode supervisionar nenhum, como é o caso do João, ele não supervisiona, ele é apenas supervisionado, ou pode supervisionar 2, no caso do Antônio, que supervisiona a Rafael e o Lucas, ou pode supervisionar mais, no caso da Aline, que supervisiona João, Antônio, José e Maria. Tá? Então, se você observar, deixa bem claro, né, como é que realmente acontece, né, essas associações entre objetos, numa associação que pode ser um pouco complexa, no caso da unária. Tá? Então, assim, exemplozinhos bem simples, só para mostrar realmente, né, a utilidade do diagrama de objetos e como é que a gente representa ele, né, lembrando sempre do formato correto, o nome do objeto, 2 pontos, o nome da classe, tudo sublinhado. Tá certo? Continuando. É comum colocar um diagrama de classe junto com um diagrama de objetos para facilitar a identificação dos objetos. Então, mais uma vez falando, eu deixo nos cards do vídeo e no link da descrição, né, na descrição do vídeo,
vídeo de material de apoio com tutorial ensinando a você a mexer com diagrama de objetos dentro da ferramenta que a gente utiliza na disciplina, no caso que é o Astra. Tá certo? E vocês vão ver lá que não existe explicitamente, até semelhante, no mesmo caso do diagrama de pacotes, não existe explicitamente um diagrama de objetos. O que acontece é que no diagrama de classes você tem um mecanismo para representar o objeto. Certo? Inclusive é bem interessante, porque quando você já tem a classe instanciada e você instancia um objeto daquela classe, o objeto já vem com todos os atributos corretinhos e tal, você só tem que dar os valores. Aí eu mostro isso lá na ferramenta, tá bom? Então, só para dar essa informação aí, inclusive eu também falo essa informação mais ao final, tá certo? Então, uma vez que a gente está trabalhando diagrama de objetos, porque ele é instância do diagrama de classe, a gente pode precisar colocar os dois na mesma página, por exemplo, certo? Então, considerados sozinhos, os diagramas de objetos são raramente utilizados. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Na lógica, você não tem objetos se não tiver classe. Então, não tem como você fazer um diagrama de objetos se você não entende as classes daqueles objetos. Né? Você vai estar começando de trás para frente. E isso daí vai ficar um pouco estranho. Né? Porque você não tem a clareza de quais atributos aqueles objetos vão ter, para que eles possam ter os seus valores. Tá certo? Então, a lógica é que você tem o diagrama de classe para depois fazer o diagrama de objetos. Né? E a gente tem mecanismo para trabalhar, né, os dois diagramas ao mesmo tempo. Inclusive, eu vou falar sobre isso, né, daqui a pouco. Uma grande utilidade prática dos diagramas de objetos é a de ilustrar o relacionamento complexo de um diagrama de classe, como, por exemplo, as associações reflexivas, que foi o caso da classe empregado que a gente viu agora. Né? Então, é uma boa utilidade quando a gente precisa entender esse relacionamento, que pode ser um pouco mais complexo, porque é uma classe associada com ela mesma, e aí as multiplicidades vão fazer toda a diferença. Então, é um bom momento para se utilizar diagrama de objetos, né? Para entender como é que funciona aqueles relacionamentos para os objetos quando forem instanciados. Tá? Então, quando a gente precisa, né, colocar, né, juntos, né, de um lado, diagrama de classe e diagrama de objeto, a gente pode fazer isso por meio da utilização do estereótipo instantiate, né, mostrando que aquele objeto é a instância direta daquela classe. Como eu estou fazendo aqui, ó, eu tenho um objeto sócio, que é da classe sócio, e aqui eu só estou mostrando, né, que ele é uma instância direta dessa classe sócio. Isso aqui, pessoal, vai da necessidade. Tá? Isso é um mecanismo que você pode utilizar. Não é obrigatório você fazer assim. Se você já tem o seu diagrama de classe e você está modelando agora especificamente o diagrama de objeto, você pode fazer o diagrama de objeto separadamente. Não precisa estar nesse formato aqui, porque se você fizer nesse formato, você meio que fica limitado. Né? Pode ficar um pouco confuso se você tiver que representar mais objetos e etc. Mas é uma forma que você pode fazer, porque assim, nesse formato, você vincula, né, diretamente, explicitamente, objeto a classe, objeto a classe. E você faz isso por meio do estereótipo instantiate. Né? Lembrando mais uma vez que estereótipos servem, né, como mecanismo da UML para estender a explicação, para detalhar ainda mais a explicação de dado elemento. Então, é possível representar os objetos instanciados a partir de classes por meio de associação de dependência, junto com o estereótipo instantiate. A multiplicidade não é representada nos vínculos dos objetos. Né? Se você observar, aqui no vínculo entre objetos não tem multiplicidade, apenas aqui no relacionamento entre classes. Tá bom? Então, assim, se você tem o seu diagrama de classes, você pode fazer o seu diagrama de objetos separadamente. Mas se você precisar colocar lado a lado, você tem esse mecanismo aí para, né, associar diretamente objeto a classe, tá certo? Tá? A gente tem que falar todos esses detalhes aí para você saber que você tem à disposição, tá bom? Quando usar o diagrama de objeto? Já foi falado aqui pelo menos dois pontos importantes, né? Primeiro, para representar o estado do objeto naquele momento, para saber os valores dos atributos daquele objeto, e também para entender alguns relacionamentos entre classes que podem ser mais complexos, como, por exemplo, classes unárias, que se relacionam consigo mesmo, né? Também chamado de relacionamentos reflexivos. Mas vamos lá, prosseguindo. Utilizados para mostrar o exemplo da instanciação de classes, basicamente. Algumas ferramentas sequer citam o diagrama de objetos, como possibilidade para ser modelado. Como eu falei, né? No próprio Astra você não vai encontrar lá diagrama de objeto, mas você tem no diagrama de classe o mecanismo para lidar com os objetos. Inclusive, mais uma vez, puxando, né, a referência para o vídeo, material de apoio, dê uma olhada, tá certo? É bem interessante, eu mostro na prática mesmo, mostrando na ferramenta, e você pode ir seguindo para entender melhor, tá certo? Então, cada ferramenta que você vai utilizar, porque
como a gente percebeu, nem todos estão conseguindo utilizar o Asta, mas caso a sua ferramenta não permita utilizar o diagrama de objetos, você pode, né, utilizar alguma ferramenta visual que dê suporte a fazer desenhos. Aí você faz naquele padrão, você faz o retângulo, com o nome seguindo aquele padrão, o nome do objeto, 2 pontos, o nome da classe, tudo sublinhado, e no seu interior, os nomes dos atributos e os seus valores. Então, assim, né, para contornar essa situação, caso você não encontre na ferramenta que você utiliza, essa possibilidade. Então, ele é bom para melhorar o entendimento do diagrama de classes. Né? Isso daí acredito que vocês conseguiram perceber. Realmente não é tão comum, né, você se ater a essa necessidade de modelar diagrama de objetos. Mais uma vez falando, você vai fazer os diagramas de acordo com a necessidade. E se realmente esses diagramas vierem a ser úteis para o propósito do seu sistema. Né? Então, no caso de um relacionamento de classe que você precisa entender, ou entender melhor os atributos, o estado do objeto naquele determinado instante, você tem o diagrama de objetos à sua disposição. Tá? Então, vamos prosseguindo aqui. Dicas úteis, né, para a utilização do diagrama de objetos. O diagrama deve enfocar o menor conjunto possível de classes, certo? Porque você percebe, né, a gente viu lá naquele primeiro exemplo, onde tinham 3 classes, e ficou bem extenso quando a gente começou a instanciar a quantidade de classes e os vínculos que estavam formando. Então, cuidado, porque realmente vai do que você tem que focar naquele momento. Eu não recomendo mesmo, você pega um diagrama de uma... Pronto, você tem um sistema, que o seu sistema tem 10 classes que estão relacionadas, e você vai fazer diretamente um diagrama de objeto daquelas 10 classes. Isso daí pode ficar muito extenso, muito bagunçado. Né? Então, o que é recomendado? Que você foque, né, em coisas específicas, né, que realmente você precisa em cada momento. Então, vamos lá. O diagrama deve enfocar o menor conjunto possível de classes, porque as classes podem ter um número muito grande de objetos. É verdade. E representar objetos de todas as classes em um diagrama tende a deixá-lo muito extenso e poluído. E eu não seria o professor Oswaldo se eu não estivesse batendo na tecla de não poluir o seu diagrama. Tá certo? Recomendação: criar vários diagramas de objetos, enfocando pequenas partes do diagrama de classe. Você pode fazer isso, mas é totalmente aceitável. Ok? Havendo a necessidade, você pode seguir por esse caminho. Tá bom? Um diagrama de objeto pode ser construído em qualquer momento da especificação ou construção de um software. Mas é regra, você só vai fazer o diagrama de objeto se você tiver o diagrama de classe. Não faz sentido você começar de trás para frente. Tá? Então, você só vai trabalhar com os objetos se você tiver as classes daqueles objetos. Tá certo? Não esqueça desse detalhe, tá importante. E para seguir para os finalmente, né, meio que um passo a passo aqui de como você vai estar seguindo o processo desde lá do começo para poder chegar no momento de desenhar o diagrama de objetos, por exemplo. Então, você vai escolher o cenário que deseja representar, dos casos de uso, né, das funcionalidades que a gente já viu. A partir desse cenário, você vai identificar as classes envolvidas e os relacionamentos, né, estruturando as classes. E a partir dessas classes, né, a gente sabe que se instancia os objetos. Definir os vínculos entre os objetos, no caso, os relacionamentos das classes, né, tá ligado ao ponto anterior. E definir os valores para os atributos de seus objetos. Isso já no momento da instância dos objetos, né, já trabalhando no diagrama de objetos. Você já tem as classes que estão necessárias daquela funcionalidade, daquele caso de uso, já tem os relacionamentos e agora você instancia. Você vai ter os objetos e os vínculos deles. Os objetos dentro da notação correta, né? Os atributos com os seus valores, representando o estado do objeto, e lembrem-se disso, né? Os atributos representam o estado do objeto naquele momento. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente vai voltar a visitar esse conceito quando estiver falando do diagrama de máquina de estados. Né? E também lembrar, a gente agora que conhece a notação de objeto, a gente vai ver muito ele, principalmente nos diagramas de interação. E também diagrama de atividades. Daqui a pouco a gente vê eles, tá certo? Então, assim, basicamente era isso que tinha para ser falado sobre o diagrama de objetos. Né? Com isso a gente conclui, né, essa segunda parte e última da videoaula falando sobre diagrama de pacotes e diagrama de objetos. Cumprimos o nosso objetivo, né? Realmente essas eram as características que eu tinha para falar tanto do diagrama de pacotes, na primeira parte da videoaula, quanto do diagrama de objetos. São diagramas simples, são diagramas que têm a sua utilidade, certo? Quando realmente forem necessários, eu gosto muito de falar isso. Existem 14 diagramas no ML, você não precisa fazer todos os 14, né? Vai muito da necessidade. Por isso que eu gosto sempre de frisar na disciplina, né? É uma quantidade X de diagramas que realmente, né, na vida profissional, eu sei que você vai ter contato, vai precisar, meio que no seu dia a dia, ter conhecimento deles.
Os outros que não são tão necessários, a gente fala algumas coisinhas mais especificamente para o final da disciplina. Até porque também, né, a ementa não comporta tanto conteúdo dentro do limite do semestre, tá bom? Mas a gente vai ver, sim, os principais diagramas, tá? E nessa videoaula a gente concluiu, então, os diagramas de pacote de objetos, diagramas estruturais. Lembrando sempre que, se você tiver alguma dúvida em algum momento, né, anote a sua dúvida, não deixe para o final, porque você pode acabar esquecendo da dúvida que você estava. Então, anote qualquer dúvida, qualquer sugestão de pauta, leve para o nosso momento de discussão ou entre em contato pelos nossos canais de comunicação para a gente trocar uma ideia, né, para que você não fique com dúvida, não tenha o seu conteúdo, o seu aprendizado, né, a absorção daquele conteúdo prejudicada. Dito isso, pessoal, é sempre um prazer, né, estar aqui nas videoaulas com vocês, trazendo mais informação, né, sobre o mundo da análise e projeto de sistemas, mais especificamente no que diz respeito a modelagem dos diagramas de caso de uso, no momento que a gente está. E é isso, ficamos por aqui e até a próxima, até a nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal, tchau!